Olá, gente. Eu sou Carlos Domiciano, psicóloga. E eu sou Luísa, psicóloga. A gente trabalha aqui na Plenitude. E hoje a gente vai falar para vocês um pouquinho sobre o que a gente encontra no primeiro atendimento. Tem muita essa ansiedade e o povo pergunta muito no Insta, pergunta muito no canal da Plenitude sobre o que eu encontro no primeiro atendimento. Eu preciso levar estruturado? Não preciso? Eu vou primeiro no psiquiatra? Eu vou no psicólogo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro atendimento, como é esse funcionamento. As pessoas ficam um pouco angustiadas também sobre que perguntas o psicólogo vai me fazer, né? Será que eu preciso responder tal coisa? Será que eu tenho que falar tanto detalhe? Ou será que eu posso só falar um pouco por cima? Mas é muito importante no primeiro atendimento, primeiro você vem com calma, né? Vem com a mente aberta, você sentir que se você está precisando desse atendimento, você vai encontrar um local seguro para você falar o que você está sentindo. Tem a questão do sigilo, então vai ficar entre a gente, né? O que for falado. Então não vai ser exposto a sua situação de vida, a forma como você está se sentindo. Então primeiramente é isso, é você se sentir acolhido, livre de julgamentos. Importante do sigilo que a gente sempre fala, por mais que você venha uma adolescente, que é os pais que pagam, por mais que um casal, às vezes a mulher depende do marido, ou até o esposo depende da esposa, e outra pessoa paga, o pai paga para o filho, mesmo que outras pessoas estejam pagando, o sigilo é profissional. Então é entre o paciente e o psicólogo. Então a primeira coisa é o sigilo. Venha para você falar as coisas que você não fala nem pro seu travesseiro. Precisa se sentir confortável. E entendemos que às vezes no primeiro atendimento a gente não consegue falar sobre tudo. Então tudo bem, vai no seu tempo do profissional. Uma coisa muito importante, né, Luísa, é a questão de, por mais que um psicólogo seja muito bom, alguém indicou, algum amigo já fez, você precisa sentir essa conexão. Sim, o vínculo terapêutico. O vínculo terapêutico. É igual amor, tem que bater e gostar, é coisa de alma. Se der certo, ótimo, você continua. Se não, tá tudo bem trocar. Inclusive, nós temos essa dinâmica aqui na clínica, né? Quando um paciente não se adequa com um profissional, não é porque o paciente escolhe ou o profissional não é adequado, é porque não aconteceu o vínculo. A gente troca. Então, troca e é tranquilo. Precisa ter essa clareza entre o paciente e profissional. Não me adequei, não gostei de ficar contigo, vamos trocar, vamos tentar um outro. E é super natural. Então, a primeira coisa é o vínculo. E outra coisa que eles perguntam muito é sobre que eu já saio, faço com alguma tarefa, com algum diagnóstico, como é que é? Porque o povo é muito ansioso. Como é que você trabalha nessa questão? Então, com relação a essa questão de diagnóstico, eu não faço isso na primeira sessão. Na primeira sessão, eu faço um acolhimento, quero entender como a pessoa está se sentindo, eu quero que ela tenha confiança em mim, no meu trabalho, é o que a gente já fala do vínculo, né? E eu faço uma psicoeducação que a gente chama na terapia cognitivo-comportamental, que é que a pessoa perceba qual o foco do nosso tratamento. Às vezes a gente já pode até falar o tempo de duração, né? Dependendo da demanda, mas a gente vai trabalhar em cima de o foco é os pensamentos. Então, na TCC, a gente trabalha a forma como o seu pensamento afeta a sua emoção. Então, às vezes a pessoa vem com uma queixa de ansiedade, que está bem comum hoje em dia, e a gente tem que trabalhar em cima do que a pessoa pensa no momento da crise ou antes de acontecer a crise. E não necessariamente a forma como ela lida com essa crise quando já está acontecendo. A gente trabalha em cima do pensamento para que a gente faça a reestruturação cognitiva, que é a pessoa aprender a lidar melhor com essa emoção, aprender a lidar melhor com as situações que ela vivencia. Então, no primeiro atendimento, eu gosto de falar um pouquinho sobre a TCC para a pessoa ter uma noção de como vai ser a dinâmica, como que a gente vai trabalhar. Outra coisa, pode falar. Outra coisa que eu acho importante a gente falar também sobre a abordagem ser colaborativa, né? Então, assim, a pessoa não vai ficar sentada só me escutando. Vai ser 50% eu, 50% ela. Vai ter vezes que ela vai chegar aqui e ela vai querer trabalhar uma demanda específica. Aconteceu isso essa semana, eu quero falar sobre isso, Luísa. Tudo bem, vamos falar sobre isso. Mas vai ter momentos em que eu vou ter que conduzir, né? Falar assim, olha, eu acho importante a gente falar sobre isso, tudo bem pra você? Então a gente vai trabalhar em cima disso e em cima de feedbacks constantes. Então assim, se eu fazer alguma coisa que te incomodou, você tem que vir me falar, você tem que ser sincero. Esse é um espaço para você ser você mesmo, né? Não tem que ficar se preocupando com o que eu vou pensar, o que a minha terapeuta vai pensar. Não, eu preciso ser sincero, eu preciso mostrar para ela que eu confio nela e ela também precisa confiar em mim. Acho que isso é muito importante. Essa confiança é importante. Então, essa psicoeducação que a Luísa falou, acho que não é todas as abordagens
abordagens que fazem, é mais característica da TCC, de psicoeducar o paciente sair com direcionamento. Então, se você veio com um problema do trabalho, da relação, ou, sei lá, um problema alimentar, você já sai direcionado, meio que com uma mapinha mental sobre o que está acontecendo. Então, você vai tomar consciência do que está acontecendo, né? Ou a gente vai te dar, pelo menos, orientações para você tomar consciência. Depois, em um próximo momento, nas próximas sessões, você vai trabalhar a aceitação daquela situação, porque só depois a gente consegue resolver. Mas a forma que eu interpreto, que eu penso sobre o fato, é a forma que eu lido, é a forma que ele me machuca ou que ele me cura. Então a gente faz esse processo de psicoeducação na terapia cognitivo-comportamental. Luísa falou uma coisa maravilhosa sobre o diagnóstico. A gente não dá um diagnóstico no primeiro atendimento, porque a gente não trabalha com o diagnóstico. Você tem bipolaridade, você está em depressão, a gente trabalha com os sintomas. O que aqueles sintomas de depressivo, de dormir, está influenciando na sua vida? Você não enfrenta a situação, você não vai trabalhar, você não cuida dos filhos, então nós trabalhamos com cada sintoma que está sendo disfuncional, que está atrapalhando na sua vida. Então isso é muito importante. Mas em média, o atendimento dura de 3 a 6 meses. Começa semanal, depois vai para o quinzenal, depois vai para o mensal. A gente vai trabalhando assim. Então a média é essa. Deixa eu só ver um negócio, o tempo tá ok? Então a média é isso. Valores, que é uma coisa muito importante, né? O paciente fala, por que um paciente é esse valor e o outro é outro? Nós temos a metodologia de um valor fixo para o primeiro atendimento. Acho que você também trabalha assim, né? Sim, valor fixo. E aí os outros atendimentos, o valor depende muito, porque tem paciente que é autodidata, que ele tenta ir sozinho, que ele vem aqui, pega e vai. Tem paciente que é extremamente dependente, você precisa de ir até ele, ou fazer o atendimento domiciliar, ou atendimento, sei lá, às vezes ir na escola, tem várias formas de trabalhar. Então esse paciente, o valor é diferente, então por isso que o valor é do primeiro atendimento e os outros é negociado. Tempo da terapia. A terapia dura em média de 40 minutos, depende da sessão, chega a durar 1 hora e 20, mas depende muito. Mas a média é de 40 a 50 minutos, assim, a média básica eu acho, é isso, né? Sim. Tem alguma outra coisa importante para o primeiro atendimento que você gostaria de falar? Eu acho que é importante a gente falar assim com relação ao que a gente pode trabalhar, fazer o plano de ação. O plano de ação é essencial também no primeiro atendimento. É claro que ela não é uma coisa estruturada que nunca vai mudar e vai ser assim para sempre, não. Mas eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre o plano de ação. O que é o plano de ação? É aonde você quer chegar. Se eu chego com uma demanda de ansiedade, eu quero diminuir minha ansiedade, então vamos colocar isso no plano de ação. De que forma a gente vai trabalhar isso? Então, nós, psicólogas, a gente pode falar para a pessoa, olha, a gente pode trabalhar em cima dessa sua ansiedade de tal forma, o que você acha? Isso não significa que vai ser assim durante todo o processo de tratamento, mas toda vez a gente vai voltar para o plano de ação. Então, na próxima sessão, se por um acaso a pessoa trouxer uma demanda um pouco diferente, a gente pode voltar para o plano de ação. Olha, seu plano de ação está dizendo que você quer trabalhar a sua ansiedade, que você quer reduzir, você quer mudar o foco, você quer falar de outra coisa? Se a pessoa se sentir à vontade, quiser falar de outra coisa, tudo bem. Senão, muitas vezes a pessoa já... não, realmente, aconteceu uma situação essa semana que me deixou ansioso, assim. Então, eu acho legal a gente também voltar para o plano de ação, né? E é legal o plano de ação, a gente monta, cabe ao terapeuta, mas tem aqueles pacientes mais rígidos, eles querem dominar a terapia, né? Então, a gente sempre, em alguns momentos, vamos falar para o paciente, isso é importante, mas vamos deixar para o outro momento, vamos voltar aqui ao foco, senão a gente não consegue terminar nada. Então, o processo terapêutico na psicologia cognitiva tem começo, meio e fim. É bem legal. Porque tem esse mito que ir para terapia só conversando. São conversas soltas. Tem abordagem que é assim, é conversa solta. Mas na nossa é estruturada. Psicologia cognitiva, psicologia do esquema, né? Terapia cognitiva do esquema, ela é mais estruturadinha. É isso, se vocês tiverem dúvidas, pode perguntar no Insta da clínica, da Luísa, no meu, a gente vai estar respondendo com todo carinho. E se ficar mais alguma coisa, coloque aí, que esse vai pro YouTube, né? Que a gente vai estar respondendo, né, Luísa? É isso aí. Obrigada, gente. Obrigada por ficar até aqui nos assistindo, né? Isso. Olha, gente, eu tô sendo muito sincera, a Luísa é uma excelente profissional, ela trabalha aqui com a gente na plenitude, principalmente com adolescente, adultos, assim.
Muito obrigada por fazer parte da nossa equipe. Ai, eu que agradeço, Carlas. Carla é uma profissional incrível, me deu essa oportunidade de estar aqui. Ai, agora a gente tá rasgando cedo. É, sobre. Tá sempre colocando pra cima, às vezes eu venho com uma insegurança, mas me coloca pra cima. Então, assim, gratidão mesmo. E vamos postando vídeos aí, né? E esse pedir a participação de vocês é muito importante. O canal é novo da clínica, então o que vocês quiserem saber, dúvidas sobre psiquiatria, porque aqui a gente tem psiquiatra e psicólogo, vai lançando que a gente vai respondendo. Um beijo e fomos. Beijo!